Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para falar para vocês um pouco mais sobre o projeto Como Funciona um Aluno. E hoje, em especial, eu quero dar algumas referências específicas sobre o que eu chamo de eixo de entendimento visual. Relembrando o que eu disse no primeiro vídeo, o eixo de entendimento visual é aquele eixo que tem características, como o próprio nome diz, de acesso pelas imagens. Eu vou até mostrar para vocês um pequeno modelo aqui para dar uma noção do que representa um eixo de entendimento visual, um modelo espacial, gente. Eu gostaria que vocês observassem aqui eu coloquei apenas como modelo 3 esferas. A esfera auditiva, a esfera sinestésica, aquela das sensações e dos movimentos, e a esfera visual. Neste desenho e neste modelo, eu estou demonstrando para vocês que uma pessoa de eixo de entendimento visual, ela teria a esfera visual mais próxima das sensações do que a esfera auditiva. Então, apenas para vocês terem uma noção, então as pessoas que eu vou falar agora, que são de eixo de entendimento visual, têm esta esfera mais próxima da sensação, ok? Então eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. De antemão, como eu disse anteriormente, a maioria das pessoas tem um eixo de entendimento visual. Na minha experiência, eu cito sempre, mais de 80% das pessoas. O que significa, como eu disse, que elas prescindem da imagem para compreender os fatos. Então, uma pessoa que entende ou compreende as coisas dentro desse eixo visual, ela elabora uma imagem na cabeça. Certo? Geralmente essas pessoas fazem as imagens de uma forma tranquila na cabeça. A diferença entre elas é que umas fazem as imagens mais nítidas, em movimento, precisas e coloridas, e outras um pouco menos nítidas, às vezes imagens paradas, mas também sendo imagens. Neste exemplo, elas prescindem, como eu disse, da imagem para compreender. Está dando para vocês entenderem? Essa pessoa, no fundo, ela vai dizer, quando tem uma imagem em minha mente, é que a ficha cai. Eu não consigo entender para essa pessoa, significa que ela não fez uma imagem. Parece óbvio, parece comum. Para você que está me vendo, se você for desse tipo de pessoa, você compreende muito bem o que eu estou dizendo. Mas não deixo de relembrá-los de uma coisa importante. Existem outros tipos de pessoas que formulam muito mal as imagens e quase nem formulam. Essas provavelmente não são de entendimento visual. E aqui, para efeito de esclarecimento, isso faz uma imensa diferença dentro da educação. Então, para um professor, para alguém que vai mostrar coisas ou demonstrar coisas para uma pessoa desse tipo, ele vai necessitar elaborar imagens, e de preferência muito perfeitas, ou detalhadas, ou específicas. Porque a pessoa, quando ela assistir, quando ela compreender, ela tiver acesso àquele tipo de conhecimento, ela vai relembrar através das imagens. Mas você poderia me perguntar, ela não registra os sons? Sim, algumas registram os sons de forma junta, correlata, e outras quase não registram sons. Eu vou dar um exemplo que eu gostaria que você fizesse, nem que você desse uma paradinha no vídeo para observar o que eu vou lhe dizer agora. Imagine-se você,
Imagine-se numa montanha russa. Imaginou? Se você for de um eixo de entendimento visual, provavelmente você fez uma imagem, é claro. E aqueles que têm essa prevalência visual forte fizeram até automaticamente assim que eu disse. Em outras palavras, eu disse, imagine isso numa montanha russa, o indivíduo diz, nossa, a imagem surgiu automaticamente, nem pensei, ela apareceu. Esse é um tipo de entendimento visual. Talvez outros possam ter feito só uma imagem parada, tipo foto, tipo slide, fixa, mas também nítida, lúcida. Também é um eixo visual quando a pessoa precisa desta referência visual para compreender. Não sei se você está percebendo. Para esse tipo de indivíduo ou de aluno, quando a imagem não aparece, nenhuma ficha cai. Então, quando ele diz, eu não entendo o que você está me dizendo, eu não estou compreendendo isso que eu estou assistindo nessa aula, significa que, de alguma forma, os registros de imagens, sejam elas bem nítidas ou em movimento, ou, em alguns casos, mais paradas, não são acessadas. A pessoa, normalmente, não faria uma imagem, ou não conseguiria construir uma imagem. Essa é a essência de um eixo de entendimento visual. Isso nos faz pensar numa série de elementos importantes para que o indivíduo desse possa acessar melhor as informações. Esses indivíduos que fazem as imagens em movimento rápidas e automáticas, na minha experiência, grande parte deles prefere estudar, inclusive, em silêncio. Esses indivíduos precisam de uma imagem silenciosa, ou melhor, de um som silencioso através de uma leitura, ou mesmo assistindo algo, para que a imagem seja feita e a ficha caia. Isso quando ele for estudar, né? Se ele estiver estudando, ele vai optar por estudar em silêncio. Existem também algumas pessoas que fazem isso em voz alta. Eu até falei sobre pessoas que estudam em voz alta no outro vídeo. Existem pessoas visuais de entendimento que também precisam da voz alta. Para essas pessoas, elas falam em voz alta para fazer a imagem e aí a ficha cai. Você entendeu? Se a imagem não aparecer, ele não entende. Ficaria um vazio. Ele não compreenderia mesmo. Então, para efeito didático, é básico que as referências de imagens são chaves para essas pessoas compreenderem os fatos. Se você for explicar algo para uma pessoa assim, procure fazer um desenho, dar um exemplo claro de tal forma que a pessoa possa fazer a visualização mental disto. No momento que ela faz essa visualização, é que ela vai dizer, entendi. Isso tem repercussões importantíssimas, porque o eixo de acesso, os registros e a memória estão implicitamente dependentes dessa abordagem. Imaginem então um material visual para estas pessoas. O material visual ele é importante para todos os tipos de pessoas. Mas para um eixo de entendimento visual, ele é a referência que vai ficar no disquete, na lembrança, no principal acesso e será o elemento decisivo para a compreensão. Eu coloquei em linhas gerais alguma coisa sobre o acesso e eu quero relembrar e deixar enfático para vocês o seguinte: imagens, possibilitar a formação de imagens para essas pessoas é o elemento decisivo para que eles compreendam. E eles
talvez seja o seu caso, talvez, fazem parte da maioria da população. Portanto, nós temos sim um grande número de pessoas de eixo de entendimento visual. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.